Olá, turma. Aqui é o professor Milton Cardoso. Estou com a disciplina de equipes de alta performance no curso de especialização em empreendedorismo e inovação. E hoje nós vamos falar aqui com o Cristiano Vargas, que é presidente do PIT. Ele vai falar um pouquinho, primeiro, agora, como ele chegou até o cargo e como foi criado aqui o PIT para fazer essa apresentação aqui para vocês. Professor Milton, tudo bem? A todos um grande abraço. Eu tenho uma trajetória no empreendedorismo que ele nasceu no ambiente de inovação de Santa Catarina. Então, há mais de 15 anos atrás, a gente já fazia inovação e empreendedorismo sem base tecnológica. E aí, ao longo do desenvolvimento da tecnologia, ela impulsionou e ajudou muito a gente poder atuar como ecossistema, fazendo essa atuação empreendedora cada vez maior. Então, eu venho de um ambiente executivo de administração, que é a minha formação natural original, a minha formação em administração e gestão, e aí, a partir dessas formações e capacitações, em algum momento eu começo a convergir para a área de tecnologia, e aí em desenvolvimento, em marketing digital, ainda quando o marketing era outra coisa que não é igual o marketing atual, for a parte de desenvolvimento de projetos, e aí as metodologias da época e as mais atuais sempre me atualizando. No ano 2000, o boom da informática trouxe um problema do milênio, e essa problemática da virada do milênio fez com que os empreendedores começassem a ter medo de empreender tecnologia, porque o do ano 2000 causaria lá um crash no mercado. E esse momento fez com que a gente começasse a pensar em coisas, por exemplo, como missão crítica na tecnologia. Como que você consegue fazer planejamentos de ação de missão crítica com tecnologia, e aí você empreender nessa área de segurança, nós falando aí dos anos 2000, né? Então, lá nesse período, a gente começou sempre a atuar em inovação e empreendedorismo com base tecnológica. Então, eu venho nessa crescente atuando há muito tempo. Me formei nesse mercado em Santa Catarina e nos últimos 3 anos aqui no estado do Piauí, atuando junto ao governo do estado já há um pouquinho mais de um ano, aqui na Invest Piauí, agora no PIT, que é o nosso Piauí Instituto de Tecnologia, voltado realmente ao fortalecimento dessa cadeia de empreendedorismo e inovação, e também a base educacional para transformar esse mindset dessa geração em um mindset cada vez mais empreendedor. Como foi que tu veio de lá? Como foi que veio esse convite de... Ainda executivo, eu atuava no mercado privado e em uma consultoria para uma empresa local. Conheci Teresina, conheci o Piauí, me apaixonei por aqui, fui ficando. Então, você imagina que eu tinha um trabalho consultivo onde eu vinha a cada 60 dias para cá, fazia treinamento, capacitação e o planejamento de ações de uma companhia local. Isso começou a virar mensal, em algum momento foi quinzenal, e em algum momento eu tive que tomar a decisão de ou eu vivo no aeroporto ou eu vivo em Teresina. E aí Teresina venceu os aeroportos do Brasil, né? E a gente acabou migrando para Teresina, ainda para atuar no mercado privado, e ao final desse meu primeiro ano de contrato no mercado privado, recebi o convite do presidente Vitor Hugo, da Invest Piauí, e cá estou no PIT hoje, tocando esse projeto. É um projeto bem interessante, bem bacana, que vai transformar, e com certeza, a educação técnica e tecnológica no nosso estado, vocacionado às características principais do estado, né? Sim. Então foi uma questão de network. Exatamente. Relacionamento, indicação, pesquisa de mercado do ator que era o contratante, né? Então o contratante estava no mercado buscando players, e aí esse networking de indicação e relacionamento acabou fechando um ciclo, né, da indicação. Aí tu vem para cá e começa na Invest. Na Invest Piauí. A Invest Piauí eu comecei já como vice-presidente de inovação. Inovação. Exato. Então ali nós tínhamos na Invest Piauí, temos, né, na Invest Piauí, nós ainda somos Invest Piauí, o projeto onde eu sou presidente hoje é uma estatal que ela é um braço da Invest Piauí. Então nós nascemos como uma vice-presidência dentro do grupo da Invest Piauí. Então, na vertical de inovação, todos os projetos eram transversais a nós,
e a gente foi criando programas dentro dessa vice-presidência, até que a gente ganhou um corpo e uma robustez de projeto, que fez com que nós precisássemos realmente de um CNPJ, de uma casa, de um ambiente próprio, de uma equipe jamais alocada, e aí isso faz com que a gente crie, então, um plano de negócios para esse crescimento, liga isso aos objetivos estratégicos do governo do Estado. No final do dia, essa companhia é uma companhia privada de capital público, né? Então nós temos os objetivos estratégicos de negócio do governo do Estado sempre linkando e orientando o nosso plano de negócio para atuação, né? Como o PIT ele nasce de dentro da Invest? Nasce dentro da Invest. Na verdade, ele nasce na orientação do nosso governador, né? Ele é um projeto do governador que orienta que as capacitações, os cursos e os treinamentos que nós íamos preparando tomassem um corpo e um rumo de que a gente pudesse fazer uma atuação ainda intermediária entre o que a academia tradicional faz e o que o mercado precisa. E por que na Invest? Né? Porque a Invest é quem faz hoje o motor de atração de investimentos para o Estado. Então a primeira entidade, ou o primeiro ator do Estado a entender qual vai ser a demanda numa região específica do Estado para um específico força de trabalho, vai ser a Invest Piauí que está atraindo essa empresa para uma futura instalação. Então hoje a Invest está fazendo um trabalho de atrair uma empresa que vai se instalar daqui a 2 anos numa determinada região. Então eu consigo ter velocidade para criar essas capacitações necessárias, para formar a mão de obra necessária para aquela companhia, para aquela empresa, para aquela indústria ou para aquela região. É muito mais rápido do que a academia que está lá instalada já aplicando esses cursos. E esse tempo de transição, enquanto a gente começa essas capacitações, a academia tradicional vai se preparando para isso, até que quando ela consegue absorver, a gente migra e vai para outros cursos e vai para outras capacitações. Então hoje a gente criou uma estrutura onde a gente resume esse projeto em cursos de curta duração e de alto impacto. Então a gente vai trabalhar nesse intermeio de criar situações de novas profissões, de profissões experimentais, de cursos de capacitação rápida para atender essas demandas muito específicas, né? Então o governador ele tem essa visão da importância dessa ciência da inovação hoje no mercado. Muito, né? Muito. De forma muito forte, né? Ele foi, inclusive nessas missões todas ao longo dos anos, acumulando esse conhecimento, identificando nos mercados lá fora o que foi feito e o que deu certo, e o que deu muito certo e o que não deu certo, e o que nós não estávamos fazendo nesse âmbito educacional e de capacitação, e que esses mercados fizeram e deu muito certo, né? Então se caracteriza muito por essa conexão com o mercado privado, né? Então o governo hoje capacitar uma região, capacitar uma escola, capacitar uma pessoa para ser um dentista, um advogado, é ok, é necessário, mas não é a demanda atual. A demanda atual nessa região, nesse estado, nesse mercado, existe demanda, porque no final do dia nós estamos formando excelentes advogados, excelentes médicos que vão embora. Excelentes engenheiros que não têm uma indústria para atuar e acabam indo embora. Então é muito mais rápido nós atrairmos essa indústria da tecnologia, ou com as indústrias que atrairmos, prepararmos os nossos jovens para atender os nossos profissionais que já estão no mercado. Então, às vezes você tem um profissional no mercado, ele já está aqui formado, mas ele está atuando em outra área, porque aquele mercado dele não tinha. E agora que vai ter, ele talvez esteja na cidade errada, ou ele esteja mais distante. Então também um dos nossos objetivos é o mapeamento dessas capacidades, dessas competências de cada região que nós já temos no estado, para vocacionar essa região e capacitar tecnicamente a vocação daquela região. Isso também preparar as pessoas para o mercado que a gente tem, né? Local, regional e global. Porque hoje em dia a gente pode muito bem preparar um profissional aqui sim, para que ele não vá embora atuar numa indústria fora, mas que ele more aqui, continue aqui, sim, e atue em unidades dessa indústria local. Essa indústria hoje nós atraímos também grandes indústrias e grandes projetos para o estado, que elas abrem filiais aqui no estado para também faturar e gerar renda aqui no estado e contratar essa mão de obra e alocar aqui. Nós temos cases, por exemplo, hoje em Parnaíba, na área de tecnologia, uma das maiores empresas de cybersecurity do mundo,
está com uma sede em Parnaíba hoje, com quase 200 funcionários trabalhando lá, vendendo serviço para o mundo inteiro, né? Entregando produto de qualidade. Então a gente tem essa condição de estruturar empresas hoje também com trabalhos aí digitais e de home office ou híbridos que conseguem permitir que o cara hoje consiga morar na sua cidade natal sem ter que sair de lá e abandonar a sua família, possa ir para fora fazer um intercâmbio, mas que ele possa voltar. Ele vai se capacitar, mas ele volta. E também tem as opções de se capacitar local, né? Então a gente está pensando muito nisso. E o que tu acha o que tu acha que vai acontecer no nosso estado, assim, aqui, daqui a alguns anos? Como é que tu vê o mercado de inovação? Nós estamos nos preparando para quê? Essa visão do governador, da Invest, os planos da gente chegar onde? Nós estamos investindo mais aonde? Eu acho que essa pergunta ela vai muito vocacionada ao planejamento estratégico do governador do estado. Então, a partir desse planejamento estratégico, das vocações regionais, das nossas áreas de capacidade, um exemplo, mineração, energias renováveis, saúde, turismo, agro, essas áreas principais que nós temos hoje no estado são as áreas vocacionadas, e a gente tem trabalhado com a capacitação vocacionada tecnológica. Então, eu não treino ele apenas para ele ser um programador. Nós estamos capacitando jovens para entenderem sobre programação e serem especialistas em programação para o agro, para os jovens que moram na região onde nós temos agro. Nós estamos pegando esses jovens e dando oportunidades hoje para que eles façam intercâmbios internacionais, se capacitem, conheçam lá fora como que o agro lá fora está atuando e volte para cá capacitado para aplicar aquilo que ele conheceu e também para ter o interesse de chegar naquele momento, naquele mundo lá fora, mais preparado. Então, quando a gente olha para onde nós queremos chegar, é no hoje, porque isso tudo já está acontecendo. Então, hoje nós já estamos atrasados. Então, como que a gente vem fazendo isso? Curta duração, alto impacto. Como que a gente está pensando isso? A gente atua na educação no ensino médio, com uma metodologia transversal e única. Então, tudo que nós estamos aplicando hoje, quando nós pensamos no jovem, ele é baseado no que nós estamos imaginando para a saída dele depois que ele estiver numa grande empresa, preparando para ser o diretor de uma spin-off de uma grande multinacional lá fora. Ele tem uma trilha para isso. Então, ele se prepara com a mentalidade empreendedora, mas não quer dizer que ele seja o dono de uma empresa. Nós não queremos que ele abra uma nova empresa. Nós queremos que ele tenha a mente empreendedora. Então, que ele empreenda no estudo, que ele empreenda na família, que ele empreenda na região, que ele tenha essa habilidade de não ficar pensando que ele vai estar lá 17 anos da vida dele estudando para chegar ao final de um processo e virar um estagiário. Sim. Nós queremos que ao longo desse processo ele empreenda no estudo, criando conteúdos, fazendo pesquisas, fazendo intercâmbios, propondo soluções para, quem sabe, nesse meio tempo, ele agregar valor a isso tudo e quando ele chegar a uma universidade ou a um curso técnico, ele já tenha capacitações empreendedoras que façam ele ser um profissional melhor, um estudante melhor, uma pessoa melhor na comunidade dele, intraempreendendo e não só esperando chegar ao final de um processo para prestar um concurso público e ser mais um agente do Estado, que nós vamos precisar também. Né? Mas se esse agente do Estado chegar lá, uma mente empreendedora e tecnológica mais preparada, ele vai estar muito mais capacitado para entregar tanto no serviço público quanto privado, quanto até mesmo no empreendedorismo dele pessoal, né? Então a gente vem tentando atuar aí com projetos e programas em toda a cadeia. Ensino médio, universidade, empreendedores, terceira idade, para quem já está no mercado também conseguir interagir e fazer letramento digital, para que ele possa ter mais acesso à tecnologia. Ensino de jovens e adultos. Hoje nós trabalhamos com a atuação de programas e projetos para capacitar jovens no primeiro emprego. Nós não estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de jovens de 16 a 29 anos, que nunca trabalharam, ou porque estavam no campo, ou porque estavam no serviço informal, e nunca trabalharam com carteira assinada ou no mercado formal. Então a gente tem que pensar como que a gente traz esse cara que não tem um emprego formal na carteira de trabalho dele, tem 26 anos de idade, já tem uma experiência de trabalho e de vida forte, mas ele não tem um registro para uma grande empresa, para uma indústria formal, ele nunca trabalhou. Né? Então, assim, como que ele compete com o cara que está ali com um currículo de fora muito melhor. Então, a gente está tentando capacitar
essa geração para que ela possa ter acesso a essas oportunidades que cada vez mais vão surgir no nosso estado com a atração desses grandes investimentos no agro, nas energias renováveis, nas novas indústrias que se criam a partir disso, né? Então, quando a gente está falando que a gente está plantando soja, a gente não está pensando só na soja, a gente está usando a soja para alimentação animal, para esse animal poder ter uma indústria frigorífica, uma indústria de laticínios, para que o rejeito disso vire biomassa para geração de novos combustíveis. Então, a gente está falando de uma cadeia que nasce a partir daquela produtividade, né? E nessas áreas todas, né? Na saúde, nós pensávamos no assistencialismo ou então na reativa. Hoje nós estamos falando da saúde digital. Nós estamos indo para fora do país apresentar nosso projeto de saúde digital para outros governos de outros países comprarem o programa. Na segurança pública, nós não estamos só agindo na defesa do cidadão, também lá, mas nós estamos agindo na inteligência. Então hoje nós temos programas desenvolvidos aqui no Estado por pesquisadores do Estado, por empreendedores do Estado, junto com os agentes da Secretaria de Segurança Pública, que criaram projetos e programas que estão sendo vendidos para a Secretaria de Segurança Pública de todos os estados do Brasil e já sendo olhados lá fora, no exterior, por outros países também. Então, veja, onde a gente vai chegar? A gente imagina que a gente vai chegar muito longe, porque nós temos um estado com potencial realmente muito grande, né? O que nós estamos tentando fazer é diminuir essa curva de tempo, né? Então, quais as indústrias que nós conseguimos alto impacto, trazendo ela antes, onde na infraestrutura o governo do estado atua para que viabilize a vinda e a construção dessas novas indústrias. Então, a gente tem projetos no intermodal pensados para cá, mas nós não vamos comprar barcos, nós vamos produzir barcos, nós vamos produzir motores para esses barcos. Então, sempre atuando a cadeia completa, né? Preparando o estado para receber esses reinvestimentos. Se fala muito, hoje no estado, se fala muito na questão das energias verdes, né? A gente vê o governador se preocupando muito com essa área de energia verde, energia renovável, viajando para buscar conhecimento lá fora, preparando o estado para receber esse tipo de ciência nova, né? Tentando transformar o estado num dos estados brasileiros que primeiro vai se preocupar com esse tipo de energia. A gente tem a gente já sabe disso, mas como tu falou, existem outras áreas também que estão sendo trabalhadas, como a agroindústria, né? A mineração, a logística, que é uma vocação nossa no estado. A logística. E muita gente não sabe, né? Não sabe. Essas informações não chegam. Isso. Não chegam a todo mundo. E às vezes não se preparam para poder surfar a onda no momento ideal, né? Então, quando a gente está falando hoje de uma atração de empresas pela Invest Piauí, nós estamos integrados com a SEDUC. Então, a Secretaria de Educação está lá recebendo essa informação, acessando esse nosso planejamento de investimento de atração para ir capacitando para essas regiões vocacionadas os jovens que vão ser os futuros profissionais dali a 2, 3, 4 anos para essas indústrias, porque esse processo é longo. Nós vamos falar de energia renovável, por exemplo, hoje uma instalação de uma unidade fabril aí, se pensarmos no hidrogênio verde, que é um dos principais motores desses projetos, nós estamos falando de 8 anos, né, entre um projeto de pesquisa, o desenvolvimento de uma indústria, as liberações ambientais e a implantação de uma fábrica. Em média se leva 8 anos para isso. Tem como fazer em 2, em 4, em 6, em 8, em 10, em 12? Tem, mas em média se leva 8 anos para você começar a produzir isso. É uma indústria longa, mas que precisa de uma mão de obra muito qualificada. Se nós não começarmos hoje a qualificar essa mão de obra, vai chegar lá e aí você vai ter aquele movimento que acontece, ou aconteceu muito já normalmente em todos os estados do Brasil, que a indústria, ela vai lá, ela põe a pedra fundamental, ela instala a indústria, ela abre e ela traz de ônibus e de van os funcionários de outros estados e de outras cidades. Né? E aí você não fica com o desenvolvimento regional equalizado ali, né? Os trabalhos mais bem qualificados ou que são mais bem pagos acabam vindo de fora para dentro, né? A gente não quer esse movimento, a gente quer realmente capacitar. Hoje, por exemplo, já algumas regiões do estado já temos capacitações acontecendo que já começam a abrir o interesse de companhias
para virem ao estado por conta do nível de profissional qualificado que nós temos naquelas áreas. Como eu te falei, por exemplo, Parnaíba com a área de tecnologia, Piripiri com logística, profissionais da área de energia elétrica de alta tensão. Os melhores profissionais dessa área do Brasil saem de Piripiri. A gente não tem essa visão. Piripiri vai receber uma escola de capacitação muito em breve, especializada nisso. E ela é privada, não é nem pública. Porque a empresa está olhando para o potencial daquela região em produzir uma característica específica de tipo de profissional. Então essa visão, ela também está dentro do Estado e a gente vem aplicando isso cada vez mais, né? Que bacana. Como a nossa disciplina é uma disciplina que fala mais sobre equipe, né? A gente fala muito sobre, porque a gente está falando em você tirar a alta performance de um grupo, de uma equipe. Como você montou ou está montando a sua equipe do PIT, dos funcionários, das pessoas que vão trabalhar para ti? Sim. Como é que está fazendo essa? Capacitação e imersão, acho que são as duas coisas mais importantes para essas equipes, né? Então a gente coloca o time sempre imerso nas atividades, né? A gente evita clusters, tenta evitar com que pessoas resolvam problemas sozinhas, né? Não que elas não tenham capacidades ou não possam fazer isso, mas se ela conseguir resolver isso em equipe é muito mais importante porque ela transferiu o conhecimento. Então nós trouxemos muitos profissionais de fora do estado no começo dos projetos e hoje nós já estamos desenvolvendo as nossas competências locais. Nós trouxemos metodologia de fora, fomos ao MIT, capacitamos uma equipe local no MIT e essa equipe vira replicadora e hoje ela vem replicando esses conhecimentos e montando esses times. E esses times trabalham com 50% da meta e 50% do prazo e 200% da meta, né? Então a gente trabalha sempre num nível de pressão muito alto pela entrega. E isso faz com que o time seja muito complementar e muito necessário. Você não consegue entregar sozinho. Você não consegue entregar sozinho no ritmo que a gente atua, nos prazos que a gente tem. Então você precisa do seu time. Então distribuir essas competências eu acho que hoje uma das maiores dificuldades que a gente tem. Então a gente tem 3 programadores numa equipe, mas não posso dar a mesma tarefa para os 3, mesmo que eles tenham as mesmas competências de hard skill. Mas qual é a soft skill diferente em cada um deles, né? Então como que eu consigo trabalhar quem precisa de tempo com tempo, quem precisa de agito com agito, quem consegue estar dentro do time produzindo, quem precisa sair do time para produzir e depois volta para se capacitar junto com o time. Então entender como é que a gente consegue adaptar e adequar não só a hard skill principal daquele time, mas como que ele se completa, juntando ali as hard skills e as soft skills de cada um deles, para poder montar essas competências. A velha história de que o meu melhor técnico não é, na fila, o cara primeiro para ser o meu melhor gerente, né? Então, assim, como que eu consigo fazer ele olhar para a carreira dele sem que ele precise, sem que ele deixe de se preparar e sem que ele precise ser um diretor, um gerente, né? Ele pode continuar sendo um analista, mas ele vai ser um analista cada vez mais premium, mais capacitado. Ele pode ser um gerente sem ser um diretor, sendo um gerente cada vez tendo mais projetos e tendo outras pessoas pares dele e não só acima ou abaixo dele. Então essa mecânica de criar times de alta performance, mas que eles sejam times complementares, que não dependam de um líder de alta performance apenas, né? Então nós temos muito essa visão de tentar fazer com que o time atue com uma liderança única e o time se autogerencie, seja proativo dentro das competências de cada um. Cada dia tem um líder diferente surgindo, né? Então hoje o assunto é seu, você pode liderar esse time. Você pode propor, mas eu tenho um gerente, eu tenho um cara que está mais tempo que eu, mas ele tem outras competências. E nesse momento é a tua hora de brilhar. Você pode brilhar. Né? É mais orgânico, exato. Então você conseguir deixar esse time engessado para que ele não fuja do escopo, mas também azeitado para que ele consiga ali na mecânica trabalhar, é um desafio muito grande. É o maior que nós temos hoje. Porque todo mundo tem que estar preparado. Todo mundo tem que estar preparado. Exatamente. Então, aí então é difícil. E sem se frustrar às vezes também, Milton, porque às vezes o cara se prepara
ou ele acredita que está se preparando mais do que o outro, e naquele momento ele não está acima do outro. Sim. Então, como é que você segura essa frustração dele também e continua dizendo para ele, você pode continuar se preparando, porque você vai ter os seus momentos de brilho, os seus momentos de uso, você vai ter os seus momentos de coordenação e gestão, mas você não precisa ser necessariamente o gestor daquele programa ou daquele projeto, né? Então você pode nesse momento atuar brilhando no teu processo, entregando mais, às vezes sendo simplesmente o auxiliar e o assistente daquele projeto. Né? Então como que eu posso às vezes olhar para um projeto e dizer assim, cara, eu posso te ajudar aqui. Então assim, essa proatividade de trazer a competência dele para o ambiente que não é o dele, ou para a demanda que não era a dele, é o que faz o time virar alta performance. Do contrário, você precisa ter sempre um gestor de alta performance lá para ficar puxando todo mundo, né? E é sempre muito mais, eu entendo, muito mais eficiente você ir movimentando as peças, mas sem ter que puxar ou empurrar, né? Então você vai tentando movimentar, mas sem puxar e empurrar. É difícil fazer isso também. É muito difícil. Porque as pessoas, existe a questão do ego, né? Você está trabalhando com expectativa, gente, né? Expectativa. Você cria, como eu te falei, eu vejo muito isso hoje, porque eu cobro muito do time de capacitação, né? Você precisa se capacitar, você precisa fazer isso. Então, a gente tem um conteúdo, eu compartilho esse conteúdo com o time inteiro. Aí tem gente que olha e diz assim, mas não é da minha área. Não é da sua área agora, mas você está num projeto que alguém dessa especialização vai precisar dessa competência lá dentro. Se você souber mais sobre isso, quando você fizer parte desse time, você vai ser mais competente. Você vai Aí ter é papel mais do entrega. gestor tá sempre conscientizando a equipe, sempre conscientizando, batendo nessa tecla, né? Exato. O compartilhamento, né? Você puxar o time para ele poder compartilhar. Às vezes eu vou fazer isso aqui. Quem que vai fazer isso aqui? Nós. Quem que entregou esse projeto? Nós entregamos esse projeto. Né? Mas eu sou o líder, eu vou fazer aqui essa atividade porque eu sei, domino, vou entregar rapidão e vai ficar bem legal. Vai. Mas será que eu não posso te chamar só para tu saber dela e dar a tua opinião antes de eu entregar? E aí você contribuiu comigo, né? E aí olha que bacana que a gente fez, né? Então essa não é fácil também fazer eu não sei se aí é a modéstia do indivíduo, né, que vai estar ali mais incentivado. Essa visão de grupo mesmo, essa visão de coletividade. Isso é bastante difícil, não é simples, né? Você a gente não acerta que o projeto sempre. Não é seu, né? A gente não acerta sempre. A gente erra muito, mas errar faz parte, né? O que a gente tem que entender é o que a gente faz com esse erro. Esse erro tem que ser documentado, esse erro tem que ser registrado, esse erro tem que ser lembrado, né? Esse erro tem que ser assumido. Essa é uma outra grande dificuldade, principalmente em times de média e alta performance, porque o cara não aceita errar, ele não admite que errou, ele só fez de um jeito diferente. Ok, mas não era o objetivo esperado. Ou às vezes o teu time tem tantas capacidades e competências, e tu tem uma entrega pequena ainda para fazer, e quando você olha para a entrega que você tem, você diz, poxa, mas eu posso fazer muito mais com essa entrega. Mas isso é muito difícil de você cercear e fazer com que ele entenda que aquela entrega pequena é a necessária. Sim. O restante acessório que você pode complementar ou construir a mais, ele é complementar, ele precisa ser aceito primeiro por quem vai receber aquela entrega. Então, às vezes, não adianta você pensar que, poxa, eu preciso aqui entregar um relatório que tem 10 indicadores que precisam estar lá. Mas eu posso fazer um dashboard disso, eu posso fazer uma IA para já analisar a tendência e o perfil disso. Mas calma, talvez não seja isso que aquele usuário esteja preparado para receber nesse momento. Então entrega para ele o relatório e diga para ele, olha, além do relatório, eu já estou preparando para ti aqui mais essas 5, 6 entregas aqui, você acha que vai fazer sentido para ti? De repente o cara vai dizer para você, não, eu já fiz, não, eu já tenho, não, eu já encomendei de outro, ou cara, eu não vou nem utilizar, só preciso entregar esse relatório com esse indicador, porque o meu usuário lá na ponta que está me pedindo esse indicador não vai fazer mais nada com o outro. Né? Então assim, como que você não frustra por isso? Como que você pode olhar para isso e dizer assim, não, ok, ele não vai precisar agora, mas talvez eu possa fazer outra coisa com isso depois. E aí você não perde aquele teu pensamento criativo, a energia que você gastou ali, mas é um equilíbrio muito difícil, né, de você fazer, porque às vezes você se perde também, né, ou querendo fazer mais. Também é algo que às vezes você precisa segurar em times, principalmente de alta performance, onde você tem caras muito bons, que são capazes de fazer muita coisa, e você tem entregas às vezes pequenas críticas, né,
mas que são aquelas entregas necessárias. Então, você fasear essas entregas, você pensar em backlog, né, como que eu boto isso para o lado aqui para a gente não deixar, não perder do radar, aprender que fez e deixar aqui guardado para, no momento ideal, a gente atuar nele, né? Então, essa é uma outra dificuldade bastante grande. Beleza. Bom, gostei do papo. Eu vou, só para terminar, se tiver alguma, quiser dar alguma dica para a galera que está, esses meninos desse curso, tem muita gente que pensa em montar startup, que pensa em entrar nesses novos mercados. Se tiver alguma dica para eles... Errem bastante. Errem bastante. Não tenham medo de errar, errem rápido, aprendam com esse erro, documentem esse erro, experimentem esse erro, porque essa é a maior lição que você vai ter. Porque cada vez que você errou, você aprendeu um jeito diferente de fazer. Então, você testou novamente. Então, continue testando, continue empreendendo, se capacite cada vez mais, pense onde você quer chegar, planeje onde você quer chegar, experimente isso, né? Então, às vezes o cara pensa assim, eu quero empreender muito nessa área, mas você já pensou o que um empreendedor dessa área precisa fazer? E quando ele chegar lá, o que ele tem que fazer quando ele chega lá? Será que quando você chegar lá, era aquilo mesmo que você queria fazer? E aí você pode se frustrar no caminho. Então também pense muito nisso, né? Eu digo, às vezes o pessoal me pergunta muito assim, como é que eu vou conseguir chegar lá para ser um CTO, um CEO, um cargo que eu quero ir lá, eu quero ser um diretor de dados de uma empresa, eu quero ser um gestor de banco de dados, mega power lá numa tecnologia específica. Eu disse, cara, olha o que esse cara faz quando ele chega lá, é isso que você quer fazer? Então tá, beleza, você vai lá e descobre como é que esse cara fez para chegar lá. E aí você desconstrói essa trilha e pensa se você vai aguentar seguir ela. Então isso também muda às vezes a decisão de para onde eu vou. Saiba para onde você quer ir, curta o caminho e descubra como é que faz para chegar lá. Cristiano, obrigado pelo papo, viu? Os meninos também agradecem. Valeu. Obrigado.